São duas perguntas que eu vou juntar, né? Uma pergunta: foi difícil conciliar atividade espírita e família? E que dica você daria para mulheres nessa situação? Foi difícil. Por isso o Espiritismo é essa coisa tão extraordinária na nossa vida. Primeiro, porque os Espíritos não nos dão dica a respeito da nossa responsabilidade e de como encarar essa responsabilidade. À medida que, depois que eu me casei e que os filhos chegaram, e eu já estava morando aqui no Rio de Janeiro, foi se multiplicando os convites para viagens. E os companheiros da doutrina espírita mesmo me chamavam muita atenção, porque diziam eles que eu abandonava o meu lar, deixava os meus filhos e deixava o meu marido para ir pregar o Espiritismo. Engraçado eles te convidarem e falarem isso? Era o pessoal daqui, né, do centro que eu frequentava. E isso foi me deixando preocupada. Eu ficava pensando, está correto? Todo final de semana, quase, eu tinha que viajar e deixava os filhos pequenos, deixava o marido. E muitas vezes o marido viajava também, porque ele também era pregador. E as crianças ficavam com pessoas amigas que tomavam conta. E sempre no retorno, as pessoas da casa espírita me chamavam a atenção para isso. E um dia eu perguntei a Divaldo. Divaldo sempre foi, na minha vida, um farol, iluminando a minha jornada. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar a ele. Falei: Divaldo, eu viajo, eu tenho os filhos, tenho o marido, tenho o lar. E as pessoas dizem que eu estou agindo errado, deixando o lar para ir pregar o Espiritismo. Eu estava pensando em abandonar a pregação. E o Divaldo olhou para mim e disse assim: que ótimo, muito bom, faça isso, você vai dar uma grande alegria aos seus obsessores. Eu fiquei olhando para ele muito assombrada e continuei pregando. Então, o que eu diria às senhoras é um trabalho árduo, porque antes de sair para as viagens, eu preparava a alimentação, a roupa lavada, passada, tudo arrumado para não dar trabalho às pessoas que tomavam conta do meu marido e dos meus filhos. Então, muitas vezes eu saía para as viagens muito cansada e o retorno era sempre agradável, porque a inspiração me dizia que os benfeitores espirituais estavam nos amparando. Sempre me fizeram essa pergunta também, mas a resposta para mim fica diferente. Porque como eu cresci assim, para mim isso é o normal. Eu não sei como é ser diferente. Então a pessoa questionava: como é você viajar e a família? Assim, eu cresci assim. Para mim essa é a norma. Como seria ficar em casa direto sem fazer nada? Porque as pessoas falam sobre deixar a família. E eu acho muito curioso, porque eu já me hospedei em diversos locais, conheci muitas pessoas e a família interessante fica junta. Um na sala, no computador, na televisão, o outro no quarto, no computador, o outro no outro quarto, no videogame, o terceiro na sala. Todos estão no mesmo ambiente e nenhum está junto. Não é interessante? E eu comentei com meu filho, que já é casado, fora de casa, comentando sobre distância, e eu disse: olha, eu acho que eu converso mais tempo com você do que algumas pessoas que moram comigo. Então não é a quantidade de tempo que você passa com sua família que determina, e sim a qualidade. Você passa algum tempo com sua família? Então as pessoas estão confundindo estar com a família com o estar próximo. Vocês podem estar próximo e distante ao mesmo tempo, da mesma maneira que vocês podem estar sozinho no meio de uma multidão. Aí a pessoa pode tirar o saldo de tudo isso. Quer dizer, o fato de eu viajar sempre nos finais de semana não alterou a sua vida
e nem alterou a vida dos seus irmãos, porque vocês encararam tudo com uma normalidade muito grande. Sim, eu não me sinto carente, na verdade. Isso é muito bom. Não tem aquelas pessoas assim, não senti dessa maneira. Na verdade, a gente tem uma grande proximidade, né? Então, o bem faz bem para aquele que faz o bem. É uma colocação que eu fiz. Você tem que olhar para o espelho e gostar do que está vendo. A gente se preocupa muito mais com a opinião das outras pessoas do que a sua própria opinião. Né? Sentir a consciência tranquila. Mas vamos à próxima pergunta, então. Com relação, assim, a dica que você tem para mulheres que têm esse mesmo problema de conciliar a atividade espírita e o lar. Amem o lar, porque o lar é a nossa oficina de trabalho e de aprendizado também. Mas não abandone nunca as atividades doutrinárias, nunca, porque é o Espiritismo que nos dá a sustentação, que nos dá a força para que a gente enfrente as dificuldades. Porque o casamento, como diz o Evangelho, na maioria deles, eles representam provas e expiações. Raramente nós temos um casamento por afinidades positivas. Então, é a doutrina espírita que nos mostra exatamente o que temos que fazer. Primeiro, pela responsabilidade. Se eu estou pregando aos outros, eu tenho que me recordar que o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Então eu tenho que aprender. Eu prego mais para mim do que para os outros. E isso é uma coisa boa. Como é direcionar os filhos ao Espiritismo? Aí vou juntar várias perguntas. Todos os seus filhos são espíritas? É fácil tornar os filhos espíritas? Como você fez para tornar seus filhos espíritas? Qual o segredo de tornar os filhos espíritas? E aí um grande número de perguntas gira em torno de como tornar. Foi difícil? É fácil? É complicado? Qual o segredo de tornar os filhos espíritas? Um dos meus filhos, ainda pequeno, na escola, ele foi perguntado a ele qual a religião dele, e ele disse espírita. Aí perguntaram como era, como foi que ele se tornou espírita, e ele disse, eu sempre fui, não teve tornar espírita. Então, uma das coisas que eu falo sempre na nossa casa espírita, que a nossa casa recebe crianças pequenas, elas crescem dentro da nossa casa, e eu acho isso lindo, porque os meus filhos cresceram dentro da casa espírita. Eu nunca deixei de levá-los, eu e o seu Guimarães. Então, onde nós íamos, à exceção das reuniões de desobsessão, as outras reuniões todas, eles participavam com naturalidade. Então, nunca houve isso de querer ser ou levar os filhos para o espiritismo. Eles foram normalmente e continuam naturalmente, se perguntar, são espíritas. Porque nunca houve problema com religiosidade dos filhos. Eles cresceram ali dentro e participaram também. Nós íamos ouvir as palestras do Divaldo no roteiro que ele fazia no Rio de Janeiro e levávamos os 4. Eles ficavam sentadinhos no chão, assistindo a palestra normalmente e se comportando normalmente também, o que era mais importante. As pessoas perguntam bastante como tornar os filhos espíritas, mas existe uma coisa sobre o espiritismo que é importante. O espiritismo não se presta ao proselitismo, como algumas religiões, a obrigação da conversão. E quando alguém me pergunta sobre isso, eu digo que por que é que o espiritismo não se presta a isso? Porque ser espírita não é uma questão de ser convertido ou convencido, é uma questão de maturidade psicológica. É um momento, porque você não pode tornar alguém espírita, a pessoa espontaneamente busca. E com relação à família, você apresenta, se é bom para você, normalmente aqueles que convivem ao seu redor verão algo nessa conveniência também.
Obrigada.